O sol se põe sobre Roma. Uma luz dourada banhando as pedras antigas, as mesmas pedras que testemunharam o rugido da multidão, o clangor do aço, o cheiro de poeira e sangue. O Coliseu, uma arena brutal, palco de espetáculos grandiosos e de destinos selados. Ali, sob o olhar implacável do Império, homens se tornavam lendas, gladiadores, guerreiros, escravos, homens livres em busca de glória. Hoje, vamos revisitar suas histórias, as histórias dos maiores gladiadores que já pisaram nesta arena. Preparem-se, porque a história do Coliseu é escrita com sangue e areia. Bem-vindos ao Coliseu de Roma, o palco das batalhas mais épicas da antiguidade. Hoje, vamos conhecer os maiores gladiadores que já pisaram nesta arena. Imaginem a fúria de um homem arrancado de sua terra, de sua família, de sua liberdade. Essa fúria queimava no coração de Espartacus, um gladiador trácio, um escravo em uma terra estrangeira. Mas Espartacus era diferente. Ele não se curvava, não se quebrava. Ele era a própria personificação da revolta. Treinado na escola de gladiadores de Capua, Espartacus aprendeu a lutar, a sobreviver. Mas ele almejava mais do que a glória efêmera da arena. Ele queria a liberdade. E em 73 a.C., ele incendiou o coração de seus companheiros gladiadores, acendendo a chama da rebelião. Com punhos cerrados e uma sede insaciável de liberdade, Espartacus liderou um levante que abalou os alicerces de Roma. Ele não era apenas um gladiador. Ele era um líder, um estrategista, um farol de esperança para os oprimidos. Sob sua liderança, o exército de escravos, antes desprezado e subjugado, infligiu derrotas humilhantes às legiões romanas. A cada vitória, a lenda de Espartacus crescia, semeando o pânico no coração do império. Mas Roma não é construída sobre a compaixão. O império contra-atacou com a fúria de um animal ferido, liderado pelo implacável Marcus Licinius Crassus. A rebelião de Espartacus, outrora um incêndio incontrolável, começou a perder força. A batalha final foi um confronto brutal, um turbilhão de aço e fúria. Espartacus, ferido, lutou com a ferocidade de um leão enjaulado, mas a superioridade numérica de Roma prevaleceu. A rebelião foi esmagada, os escravos capturados e crucificados ao longo da Via Ápia. Um lembrete brutal do preço da liberdade. Mas a história de Espartacus, mesmo na derrota, ecoaria através dos tempos. Ele se tornou um símbolo da resistência, da luta contra a opressão. Um fantasma que assombraria para sempre os sonhos do Império Romano. E o Coliseu? O Coliseu se lembra. Ele se lembra da fúria de Espartacus, do eco de seus passos, do rugido de desafio que ainda ressoa em suas pedras. Ele nasceu no berço de ouro, o filho do imperador Marco Aurélio, o herdeiro de um legado de poder e sabedoria. Mas o destino, como um gladiador cruel, tinha outros planos para Cômodos. Esqueçam as lições de filosofia de seu pai, esqueçam a responsabilidade do império. Cômodos ansiava pelo rugido da multidão, pela emoção visceral da arena. Ele se via como Hércules reencarnado, um deus entre os homens, e a arena do Coliseu se tornou seu palco. Cômodos, o imperador gladiador. Uma combinação perigosa de poder absoluto e vaidade desmedida. Ele lutava contra oponentes fracos, animais drogados, tudo cuidadosamente orquestrado para garantir sua vitória. A multidão, temendo por suas vidas, o aplaudia. Mas nos bastidores, o desprezo crescia. O Senado via nele um louco, uma ameaça à estabilidade de Roma. Cômodos, cego pela sua própria glória fabricada, ignorava os perigos que se acumulavam ao seu redor. Ele ordenou que Roma fosse renomeada em sua homenagem. Mandou erguer estátuas suas por toda a cidade, sua imagem sempre empunhando a espada do gladiador. Mas a máscara do Deus Imperador estava começando a rachar.
Seus excessos e crueldades, sua paranoia e megalomania afastaram seus aliados e o cercaram de inimigos. Em 192 d.C., a trama para derrubar o imperador gladiador foi colocada em ação. Cômodos, traído por aqueles em quem confiava, encontrou seu fim não na glória da arena, mas na intimidade de seu banheiro, estrangulado por um gladiador chamado Narcissus. A morte de Commodus foi recebida com alívio pelo Senado e pelo povo de Roma. Sua memória seria manchada pela tirania e pela loucura. O Coliseu, no entanto, se lembra. Ele se lembra da arrogância de Commodus, do tilintar de sua armadura dourada, do eco vazio de suas vitórias fabricadas. Uma lição brutal de que até mesmo o mais poderoso dos homens pode ser consumido pela arena. Flama, o invencível sírio. A história de Flama começa nas areias quentes da Síria, longe da magnificência de Roma. Ele era um prisioneiro de guerra, um escravo vendido para a arena, destinado a se tornar mais uma vítima do apetite insaciável do Coliseu por sangue. Mas Flama era diferente. Ele era um secutor, um gladiador que lutava com espada curta e escudo, e sua habilidade com as armas era extraordinária. Ele lutava com uma fúria controlada, uma graça mortal que hipnotizava a multidão. Vitórias se transformavam em mais vitórias, e o nome Flama se tornava sinônimo de invencibilidade. 4 vezes lhe foi oferecida a Rudis, a espada de madeira que representava a liberdade. 4 vezes ele recusou. Por quê? Porque Flama, o escravo sírio, encontrou a glória na arena. Ele era adorado pela multidão, respeitado pelos seus companheiros gladiadores, temido por seus oponentes. Ele era o mestre do Coliseu, e sua lenda se espalhava como fogo em palha seca. Os afrescos da época o retratam como um homem alto e imponente, com o olhar duro e o corpo marcado pelas cicatrizes de batalha. Mas eram suas habilidades, sua coragem inabalável, que o tornavam verdadeiramente extraordinário. Flama não lutava apenas pela sobrevivência. Ele lutava pela glória, pelo reconhecimento, pela imortalidade que só a arena podia oferecer. Ele abraçou seu destino, transformando sua sina em triunfo. Sua história é um lembrete de que a arena, apesar de sua brutalidade, também era um lugar de oportunidades, onde um escravo podia alcançar a fama e a fortuna. E Flama, o invencível sírio, personificou essa dualidade como nenhum outro. Ele morreu em combate, como um verdadeiro gladiador, aos 30 anos de idade, após 13 anos de glórias no Coliseu. A causa de sua morte permanece um mistério, mas seu legado, esse, permanece vivo. Flama, o gladiador que escolheu a arena e se tornou uma lenda. Um lembrete de que a história é escrita não apenas pelos vencedores, mas também por aqueles que lutam com coragem, habilidade e um coração indomável. O sol se põe novamente sobre o Coliseu. As sombras se alongam sobre as pedras milenares, sussurrando histórias de glória e tragédia. Os gladiadores se foram, mas suas lendas ecoam. Spartacus, o símbolo da liberdade. Commodus, a lição da arrogância. Flama, a chama da invencibilidade. Eles lutaram, sangraram, viveram e morreram na arena, mas suas histórias transcendem o tempo. O Coliseu, silencioso e imponente, guarda suas memórias. Um lembrete de que a vida, assim como a arena, é um palco de luta constante. Uma luta por liberdade, por poder, por reconhecimento, por um lugar na história. Que as histórias desses gladiadores nos inspirem a enfrentar nossos próprios desafios com coragem, determinação e um espírito inquebrável. Porque a vida, meus amigos, é uma arena e cabe a cada um de nós escrever a própria história. Esses gladiadores deixaram um legado que perdura até hoje. Suas histórias de coragem e sacrifício continuam a inspirar gerações. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal História e Tecnologia e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você gostou deste vídeo,
Não se esqueça de se inscrever no canal História e Tecnologia e ativar as notificações. Até a próxima!